dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, tempo de falar com Deus, o nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar orando junto conosco nesta manhã, para que Deus assim nos conduza diante da sua palavra e abra o nosso entendimento. Amém? Vamos orar. Pai Santo e amado Deus, Pai, mais uma vez nos colocamos aqui, meu Pai, prostrados diante da tua santa e poderosa e sagrada palavra, Pai. Pai, pedimos permissão ao Senhor para entrarmos na sua presença neste momento, pedindo, meu Pai, que teu Espírito Santo se faça presente, meu Pai, em nossas vidas, em nosso lar, em nosso coração. Pai, nos prostramos diante do Senhor, diante da sua soberana majestade, diante da sua grandeza, diante do seu poder, diante da sua glória, meu Pai. E declaramos que não há outro Deus além de ti. Senhor, o Senhor é o único, é verdadeiro, é supremo, é soberano, é absoluto. Tu és Deus, meu Pai, e não há outro além de ti, Senhor. A nossa vida entregamos em tuas mãos, assim como um filho recém-nascido está entregue nas mãos de sua mãe, dependente de tudo dela, dependente para se alimentar, para se aquecer, dependente para crescer, dependente para sobreviver e para viver. Assim, meu Pai, nos colocamos em tuas mãos, como um recém-nascido nas mãos de uma mãe. Declaramos, meu Pai, reconhecemos que somos dependentes do Senhor para tudo nessa vida. Se não fosse sua graça, meu Pai, se não fosse o seu amor sobre nossas vidas, nem aqui estaremos. Não estaríamos aqui ouvindo essa palavra, esta mensagem, participando deste momento. Nós cremos, meu Pai, que se hoje abrimos nossos olhos, se hoje levantamos e podemos sair da nossa cama, é porque assim o Senhor o quis. É porque esse dia na qual estamos vivendo, assim como todos os outros dias que se passaram em nossas vidas, foi o Senhor que o fez. Pai, o Senhor é nosso Criador. E nós, criaturas, meu Pai, criadas pelo Senhor. Por isso jamais, meu Pai, questionaremos, meu Pai. Porque o Senhor tem todo o direito sobre nossas vidas. O Senhor nos comprou, meu Pai, com o sangue do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz no Calvário por cada um de nós, pagando um preço, meu Pai, muito alto pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos mais devedores do pecado, mas sim, meu Pai, que fôssemos reaproximados do Senhor. Que amor é este, Deus? Que amor é este? Um amor tão poderoso, capaz de curar, capaz de libertar, capaz de livrar, capaz de salvar. Um amor que tem rompido os tempos, as gerações, os séculos. Um amor que se estende por toda uma eternidade que ainda não conhecemos, mas cremos e temos a certeza que seu amor lá já está. Meu Pai, teu amor constrange-nos de tão grandioso que é. Constrange-nos, meu Pai, porque o Senhor nos amou tanto, tanto, e muitas vezes o amor que devolvemos para o Senhor é de uma forma ingrata, de uma forma, meu Pai, Deus, não digna. Por isso te pedimos perdão, por isso pedimos ao Senhor, meu Pai, perdoa as nossas falhas, as fraquezas. Perdoa-nos, meu Pai, os pecados que ainda nos alcançam. Perdoa-nos, meu Pai, porque muitas vezes
temos tropeçado nos mesmos erros. Oh Deus querido e amado, fala conosco nesta manhã de hoje, traz luz para as nossas vidas, faz de nós sal nesta terra. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos ter um coração sensível ao ponto de ouvir o som da sua voz e sentir a sua doce e santa presença como uma brisa suave sobre nossas vidas. Pai santo e amado Deus, assim como sua palavra está aberta, meu Pai, para nós nesta manhã de hoje, assim também abrimos o nosso coração, meu Pai, para a tua palavra. E não somente o coração, meu Pai, para a tua palavra, como também abrimos a nossa vida, abrimos a porta da nossa casa para o Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra na nossa família, Senhor, pois sem o Senhor não somos nada. Somos dependentes e precisamos tanto, mas tanto, tanto de Ti, ó Deus. Precisamos do Senhor para continuar. Precisamos do Senhor porque muitas vezes, diante da nossa incredulidade, nos falta fé. E quando falta fé, falta força, falta esperança. Por isso pedimos ao Senhor, nos tome em tuas mãos, em teus braços, meu Pai, porque sabemos que há refúgio, há proteção nos teus braços, há socorro no seu nome, meu Pai. E agora clamamos ao seu nome, vem depressa socorrer-nos, meu Pai, porque o mundo nos tem oprimido, porque as circunstâncias da vida nos têm muitas vezes abatido. Pai, precisamos tanto do Senhor. Queremos dizer aqui agora, neste momento, meu Pai, que estamos dispostos, Pai, a abrir mão, Senhor, a abrir mão dos nossos sonhos, a abrir mão das nossas vontades. Estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, abrir mão da nossa vida, meu Pai, para servir ao Senhor. Abrimos mãos das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Abrimos mãos, meu Pai, de tudo aquilo que sonhamos em nossa vida para viver os sonhos do Senhor. E não somente isso, meu Pai, queremos abrir mão, meu Pai, das nossas mesquinharias, do orgulho, do egoísmo, meu Pai, que ainda se encontram presentes em nossos corações. Abrimos mão da vaidade, meu Pai. Abrimos mão de todo o pecado, Senhor, que tem ainda, meu Pai, nos aprisionado, porque queremos ser limpos, porque queremos ser transformados, porque queremos ser mudados, renovados pelo Senhor. Por isso abrimos mão de tudo, meu Pai, que existe deste mundo, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos caprichos. Abrimos mão de tudo para servir ao Senhor, para fazer a sua vontade, porque entendemos que a sua vontade é o melhor para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, hoje a descrição do vídeo traz uma pergunta muito séria. O preço da mentira. Qual o preço da mentira? Quanto custa uma mentira? Será que vale a pena mentir? As pessoas hoje em dia estão acostumadas a mentir. As pessoas aprenderam a resolver seus problemas por meio da mentira. Assim as pessoas estão vivendo. As pessoas estão vivendo um tempo de engano, um tempo de mentira, como se mentir fosse algo comum, como se mentir fosse algo natural. Eu vou pedir licença para os irmãos um pouquinho, para mim só desligar o despertador aqui, amém? Rapidinho. Pronto, irmãos. Como eu estava tratando e dizendo, meus irmãos, qual o preço da mentira?
quanto vale uma mentira? Quais as consequências que uma mentira pode trazer para a sua vida? As pessoas estão tão habituadas a mentir que elas estão usando a mentira para solucionar problemas. Estão usando a mentira para resolver situações. As pessoas estão entendendo que a mentira se tornou solução para muitas coisas em suas vidas. Uma outra pergunta que estaremos aprendendo nesta manhã de hoje é sobre esconder. Você acha que esconder também é mentir? Você acha que esconder algo é uma mentira? Pode se tornar uma mentira? Ou é uma mentira? Ocultar uma verdade. Ocultar uma verdade também pode ser uma mentira. Não contar toda a verdade. Não contar toda a verdade também é uma forma de mentir, não é? Quando ocultamos toda a verdade, quando não contamos toda a verdade, quando ocultamos uma parte, quando escondemos uma parte da verdade, também acaba se tornando uma forma de mentira. Irmãos, não existe meia verdade. O que eu quero dizer com isso? Esconder é uma forma de mentir. Ocultar é uma forma de mentir. Não contar toda a verdade é uma forma de mentir. Porque não existe meia verdade. Esconder ou ocultar é enganar. Quando você esconde, quando você oculta algo, você está enganando. Você não está apenas omitindo, você não está apenas sendo omisso. Você está enganando, você está distorcendo, você está desviando, você está encobrindo uma verdade. Toda vez que você encobre uma verdade, você abre espaço para mentira. Quando você encobre uma verdade, você revela uma mentira. Porque, meu irmão, minha irmã, as pessoas se habituaram a encobrir a verdade com mentiras. Porque a verdade muitas vezes confronta. Por que a verdade confronta? Porque a verdade sempre traz libertação. Por isso, esconder, ocultar é enganar. Não contar toda a verdade é iludir. Sustentar o engano é mentir. E todos nós conhecemos quem é o pai da mentira. Quem está por detrás de toda e qualquer mentira, seja pequena ou seja grande? Satanás. Este é o pai da mentira. E por que ele é o pai da mentira? Porque desde o princípio ele não se firmou na verdade. Então convém a Satanás mentir. E é do interesse dele fazer com que as pessoas não só apenas mintam, mas também que vivam uma vida de mentira, que vivam uma vida de engano. O grande problema é que as pessoas pensam que hoje em dia esconder algo, encobrir algo, ocultar algo, é apenas omitir uma verdade. Preste atenção nisso, porque omitir uma verdade é mentir. É mentir. A palavra omitir talvez seja uma forma mais branda de lidar com uma situação mentirosa, na qual você está vivendo, na qual você está ali sustentando. Talvez você não admita que você está vivendo uma mentira, talvez você não admita que você mentiu e você encobriu algo, escondeu uma verdade, então você diz que apenas está se omitindo. E quando você pensa desta forma, você está mentindo novamente, só que agora para si mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O homem consegue mentir para o homem. A mulher consegue mentir para a mulher.
Uma mulher consegue mentir para um homem consegue mentir para uma mulher. Um filho consegue enganar um pai. Um pai consegue mentir para um filho. Você consegue mentir para uma pessoa. Você consegue enganar uma outra pessoa. Você consegue mentir para alguém, sim. Você consegue enganar alguém, sim. Você até consegue encobrir a verdade por um certo momento, por meio de mentiras. Você até consegue sustentar uma mentira, só que você vai fazer isso com outras mentiras, porque uma mentira só se sustenta com outras mentiras. Você até consegue enganar muitas pessoas e mentir para todo mundo. Você vai até conseguir enganar toda a sua família e mentir para pessoas que te amam. Você vai até conseguir esconder muitas coisas em sua vida. Mas você jamais vai conseguir mentir para Deus. Você jamais vai conseguir esconder algo de Deus. Você jamais vai conseguir enganar a Deus. Você pode até mentir para alguém, mas jamais vai conseguir mentir para Deus. Entenda isso. Hoje vamos ler o livro de Atos, capítulo 5, onde conta a história de Ananias e Safira, um casal. Irmãos, no contexto da história, os apóstolos eram muito usados por Deus e as pessoas se reuniam em torno dos apóstolos, né? Eles eram tão usados por Deus que ali eles estavam se concentrando em Jerusalém, Pedro e os outros discípulos de Jesus. Eles eram tão usados por Deus que as pessoas, os vizinhos, né, que moravam em torno de Jerusalém, traziam enfermos, traziam doentes, pessoas que estavam perturbadas por demônios, traziam para que ficassem próxima da onde Pedro passasse, que eles acreditavam que somente apenas da sombra de Pedro passar naquele local e alcançar esses enfermos, esses doentes, a sombra de Deus, de Pedro, já seria suficiente para curá-los. Olha só, meu irmão, a fé destas pessoas. Eles acreditavam que eles tinham certo receio de estarem juntos, porque eles viam grandes prodígios, então as pessoas viam aquelas coisas grandes acontecendo, maravilhosas, e elas tinham certo receio, tinham certo medo. Não estranhe isso, porque é como o povo daquela vez, os hebreus tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, e Deus ali naquele monte fumegava a sua presença, e Deus falou com o povo temeu ouvir a voz de Deus. E o que o povo fez? Senhor, não fale mais conosco. Fale com Moisés, e Moisés então falará conosco, porque o povo teve medo. Tamanha é a grandeza do Senhor. Meu irmão, mas o que eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo desse Deus que te ama tanto. Não tenha medo desse Deus que só quer o seu bem, que sabe o que é o melhor para você. Você precisa ter temor a Deus, respeito, reverência. Mas não permita que o seu coração crie um medo de Deus ao ponto de você fugir de Deus, ao ponto de você recusar ouvir a voz de Deus, ao ponto de você querer se afastar de Deus, ao ponto de querer que Deus fale com as pessoas para que as pessoas falem com você. Pelo contrário, meu irmão, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Então não tenha medo, porque Deus está cuidando e sabe o que é o melhor, tanto para mim quanto para você. Nesta situação, meus irmãos, esses apóstolos eram muito usados, Pedro era muito usado por Deus, e a sombra de Pedro já era suficiente
para curar os doentes, os enfermos. Então os vizinhos de Jerusalém traziam essas pessoas doentes, enfermas, colocavam eles lá para que quando Pedro passasse por ali pelo caminho, a sombra dele curasse essas pessoas. Olha só o poder de Deus, quão grande é e como era manifestado na vida de todos. Essas pessoas estavam reunidas ali, se concentrando em Jerusalém, e os apóstolos pregavam e aconteciam grandes prodígios, milagres, e eles pregavam com muita ousadia, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E ali eles estavam convivendo como uma família, como uma igreja. E a palavra do Senhor diz aqui na Bíblia que as pessoas não passavam necessidade, não havia entre eles pessoas que passavam fome e necessidade. Por quê? Porque eles viviam ali de uma forma solidária, um contribuindo e ajudando com o outro. Uma grande família, um único corpo. Se um sofresse, todo o corpo sofria. Por causa disso, eles andavam em unidade. Eles andavam como se fosse um. E eram muitas as pessoas. Então não havia necessitado entre eles, nenhum necessitado, porque todos aqueles que possuíam posses, verdades, o que eles faziam? Eles vendiam, traziam o valor daquilo que eles tinham vendido, das suas verdades, das suas posses, e colocavam ali nos pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam o quê? Os apóstolos repartiam este valor com todos que estavam ali, conforme a necessidade de cada um. Então, se aquele irmão estava precisando de um tanto, porque ele está passando uma certa dificuldade, o valor daquela herdade que foi vendida ia um tanto para ele. Se aquele estivesse precisando, mas não tanto quanto o outro, também ia um valor da mesma forma para ele. Cada um recebia conforme a sua necessidade, compreende? A Bíblia fala aqui então que um certo homem, chamado Ananias, ele com sua esposa Safira, eles venderam uma propriedade. Presta atenção nessa história. Eles venderam sua propriedade, uma propriedade. E na venda, eles pegaram aquele montante, aquele valor, só que eles retiveram. Aqui a Bíblia fala que ele reteve uma parte do valor para ele. E a sua mulher também estava consciente de que seu marido estava fazendo isso. Ou seja, eles venderam uma propriedade, portanto, na hora da venda, qual que era a intenção deles? Vamos vender esta propriedade e vamos colocar nos pés dos apóstolos. Por quê? Porque Ananias e Safira também faziam parte desta comunidade. Ananias e Safira também faziam parte dessa congregação. Eles conviviam com outras pessoas, estavam ali, estavam sendo beneficiadas, porque o que um vendia, eles também a recebiam, conforme a necessidade deles. Então eles estavam ali fazendo parte desta comunidade, sendo beneficiadas, repartindo uns com os outros. E quando chegou a vez deles de vender a propriedade deles, uma propriedade que eles tinham para repartir entre todos, eles pensaram, vamos lá, vamos vender essa propriedade e vamos levar para os apóstolos. O grande problema é que na hora que eles venderam e receberam aquele montante de dinheiro, o coração deles os enganou. O coração deles os enganou, fazendo com que eles mentissem para si mesmos. Então eles pensaram assim, olha, é muito dinheiro. Não vamos colocar tudo nos pés dos apóstolos, não. Vamos guardar um pouco. Vamos guardar um pouco conosco. Vamos guardar um pouco conosco. Ou seja, eles estavam ali retendo uma parte, um valor para eles, para que ficasse ao poder deles, para que continuasse na posse deles. Mas ao mesmo tempo, a primeira intenção era o quê? Vender e repartir, entregar nos pés dos apóstolos. Só que quando eles pegam aquele valor na mão, algo muda dentro deles. Algo muda no coração deles.
Então, eles retiveram uma parte deste valor para eles. A mulher de Ananias sabia e acompanhou tudo isso. E foram lá e depositaram aos pés dos apóstolos. Pedro, vendo o que tinha acontecido, já sabendo do que estava acontecendo, porque assim o Espírito Santo revelou a Pedro, disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha só, meu irmão. Satanás, ele entrou no coração de Ananias por meio da ambição, por meio ali da soberba, por meio ali daquela tentação. Na hora que ele viu aquele montante de dinheiro da venda daquela propriedade, Satanás, ele não deixou quieto, ele investiu, ele foi lá no coração de Ananias, foi soprar no ouvido de Ananias uma mentira. Ah, mas é muito dinheiro para você colocar nos pés dos apóstolos. Guarda um pouco com vocês por segurança. Guarda um pouco com vocês, vai que lá na frente vocês precisam. Guarda um pouco com vocês, vai que vocês passam necessidade. Só que a Bíblia fala que ali ninguém passava, porque estavam todos juntos. Ainda que um ou outro tivesse uma necessidade a mais que o outro, todos eram beneficiados com a partilha de todos os bens. Então Satanás soprou no ouvido de Ananias: guarda um pouco com você. Só que o guardar de Satanás, aprenda isso, meu irmão e minha irmã. O guardar de Satanás não é simplesmente guardar. Quando Satanás sopra no ouvido de uma pessoa dizendo assim, ó, guarda um pouco com você, não é só guardar. Não é a mesma coisa que você guardar uma roupa na gaveta. Não é a mesma coisa que você guardar um dinheiro no banco. Não é a mesma coisa que você guardar. Quando Satanás fala para alguém no seu ouvido, guarda um pouco com você, Satanás está induzindo a pessoa a esconder. A esconder. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Satanás, quando ele fala para uma pessoa, guarda um pouco com você, ele está falando, esconde. Esconde. Deixa um pouco com você. Ele não vai falar diretamente, esconde uma parte para você. Ele vai falar, guarda um pouco com você. E foi justamente isso que Pedro confrontou Ananias. Pedro olhou para Ananias e falou assim, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Na hora que Ananias, junto com sua mulher Safira, vendeu a propriedade que eles tinham e pega aquele montante de dinheiro em suas mãos, Satanás no mesmo instante se apresenta soprando no ouvido de Ananias dizendo, é muito dinheiro para vocês entregar nos pés dos apóstolos. Guarda um pouco com você. Ananias olha para sua esposa e diz, mulher, pensando bem, eu acho que é muito dinheiro para colocar nos pés dos apóstolos. Oh, meu irmão, minha irmã, eu acho, no reino de Deus não tem achismo. É certo pelo certo. É errado pelo errado. O errado jamais será certo. No reino de Deus não há achismo. Está tudo escrito aqui na palavra do Senhor. Só que Satanás soprou isso no ouvido, esse achismo no ouvido de Ananias. E Ananias chega na sua esposa Safira e diz, mulher, eu acho que é muito dinheiro para colocar nos pés dos apóstolos. E se a gente guardar um pouco com a gente? A mentira estava plantada já dentro do coração de Ananias. Ananias não percebeu, mas ele tinha dado ouvidos à mentira, ao engano de Satanás. E Satanás estava ali muito presente, sem eles perceberem, soprando no ouvido deles, guarda um pouco com você. Toda vez que Satanás mandar você guardar uma coisa, meu irmão, ele está mandando você esconder. Ele está mandando você enganar.
Ele está mandando você iludir. Ele está mandando você trair. Ou você acha que aquela voz no seu ouvido, quando você pensou em trair sua esposa, quando você pensou em trair seu marido, você acha que aquela voz no seu ouvido vinha do Espírito Santo? Você acha isso? Você acha que aquela voz no seu ouvido, quando você recebeu seu pagamento e depositaram tanto a mais na sua conta, e aquela voz no seu ouvido dizia assim para você: fica para você, é seu, não precisa devolver não. Você acha que aquela voz no seu ouvido era o Espírito Santo? Nunca foi. Era a voz do diabo. Era a voz de Satanás no seu ouvido falando para você: guarda contigo, guarda para você, esconde, é seu. Nunca foi seu. Mas Satanás, ele sopra no ouvido das pessoas mentiras adocicadas, para que as pessoas não percebam que aquilo é uma mentira. Ele não fala diretamente esconde, ele fala guarda. E muitas pessoas estão assim, deixando Satanás plantar as mentiras em seus corações, assim como Ananias. Pedro confronta Ananias. Pedro confronta Ananias e diz assim, ó: guardando-a, não ficava para ti? O que Pedro está dizendo? A sua atitude, Ananias, de guardar uma parte do valor que você vendeu, não ia ficar contigo? Você não estaria fazendo o contrário? Você não estaria fazendo da forma errada? Porque qual era o principal objetivo? Não era vender, pegar todo o dinheiro, dar nos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem entre todos, assim como todo mundo estava fazendo? Porque só você, Ananias, quis ser diferente. Porque só você, Ananias, quer ser diferente. Porque só você, Ananias, você acha que só você tem direito? Você acha que só você, Ananias, pode guardar um pouco? Você acha que só você, Ananias, pode ser beneficiado? Quer dizer então que as outras pessoas não merecem? Quer dizer então que você é especial? Quer dizer então que você está acima de todos? Tem mais direito do que todo mundo? Não. Eles viviam de uma forma igualitária em comunidade. Os que tinham mais, os que tinham menos, todos vendiam o que tinham e repartiam entre si para que todos tivessem ali o mesmo nível de vida, de estabilidade, de condições básicas, de se manter, de sustento. Assim era a comunidade, assim era a igreja. Essa era a pregação dos apóstolos. Assim eles estavam concentrados em Jerusalém, estavam sobrevivendo desta forma, um ajudando o outro como uma unidade, como um único corpo. Mas Ananias quis ser diferente. Ele deu ouvidos a Satanás e não percebeu que Satanás soprou uma mentira nos seus ouvidos e ele acreditou fielmente naquela mentira. Pior ainda, ele trouxe a sua esposa Safira para fazer parte de uma mentira. Por isso a pergunta na descrição desse vídeo é: qual o preço da mentira? Quanto vale uma mentira? Porque a mentira uma hora ou outra vai ser descoberta. A mentira uma hora ou outra vai ser revelada. E eu repito aqui para você, se você ainda não ouviu ou não prestou atenção ou não percebeu, você pode mentir para o seu pai, pode mentir para sua esposa, pode mentir para o seu marido, pode mentir para os seus irmãos, pode mentir para sua família, você pode mentir para quem quiser, mas você jamais vai conseguir mentir para Deus. Você jamais vai conseguir mentir para Deus. Você pode esconder muitas coisas da sua vida. Você pode esconder muitas coisas do seu passado. Mas preste atenção nisso. Você nunca conseguiu esconder nada de Deus. Deus sempre soube de tudo. Deus sabe de tudo. Isso não causa temor em você? Isso não faz você ficar preocupado? Sabendo que você a vida toda escondeu um monte de coisa de um monte de gente. Enganou, traiu, feriu, magoou, mentiu. Tudo isso escondido aqui dentro, muitas vezes. Anos e anos de coisas escondidas. E você acha o quê? Você pensa que, não, mas esconder não é mentir.
Meu irmão, minha irmã, esconder é uma forma de mentir. Esconder é uma forma de enganar, sim. Se você acreditou nas mentiras de Satanás na sua vida, dizendo que não tem problema não esconder, que você está apenas se omitindo da verdade, isso aí é uma outra mentira que Satanás está contando sobre sua vida. Omitir a verdade é esconder, sim. Não contar toda a verdade é mentir, sim. Porque não existe meias verdade. A verdade é plena e absoluta. É sim, sim e não, não. Assim serve para a verdade. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meia verdade. A verdade, meu irmão, as pessoas elas se acostumaram a mentir. As pessoas hoje estão habituadas a usarem a mentira como pretexto para tudo. De uma forma mais branda, ao invés delas declararem a mentira, elas falam que estão apenas dando uma desculpa. Estão apenas se omitindo. É mentira. A sua desculpa é uma mentira. A sua omissão é uma mentira. Você está resolvendo os problemas da sua vida através da mentira, usando a mentira. Você está mentindo por coisas supérfluas nessa vida. E você não entendeu que esta mentira está tão impregnada nas suas entranhas, na sua alma, que você já não consegue mais se libertar da mentira. Então você mente para todo mundo, até mesmo para aquele que bate no portão da sua casa. Você mente para sua família, você mente para os seus filhos, você mente para o seu patrão, você mente para o seu pastor, você mente para todo mundo. Porque a mentira já está impregnada nas suas entranhas, nas entranhas da sua alma. Você não percebeu, mas a mentira te envolveu num laço de engano, no qual você está aprisionado dentro de si mesmo, por causa das mentiras que Satanás plantou no seu coração. E você não lutou. Você ficou com seus braços agora amarrados, porque você não lutou no princípio contra essa mentira. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que nem tudo está perdido. Se você viveu até hoje uma vida de mentira, uma vida de engano, ainda dá tempo de corrigir esta situação. Ainda dá tempo de mudar esta situação. Só que você precisa eliminar a mentira da sua vida. Você precisa parar de tentar resolver os seus problemas com a mentira, achando que a mentira é solução. Você já não está cansado de tanta mentira? Estamos vivendo um tempo de eleição. Você tem ouvido mentiras de tudo quanto é lado. A mentira se tornou algo comum na vida das pessoas. E as pessoas estão usando a mentira como uma forma de vida, para resolverem os problemas, para conseguirem o seu voto, para conseguirem o seu respeito, para conseguirem sua atenção. Meu irmão, minha irmã, a mentira está tão presente nos dias de hoje. A mentira está tão presente que só há uma maneira de você escapar de tudo isso: conhecendo a verdade. Por isso a palavra do Senhor diz para mim e para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe do que a verdade vai te libertar? Da mentira. Da mentira que você tem vivido até hoje. A verdade de Deus vem para te libertar da mentira que tem sido a sua vida, dizendo que você é cristão, dizendo que você acredita em Deus, mas você não faz de Deus prioridade em sua vida. Você está preocupado mais com seus interesses, com seus desejos. Você ainda não abriu mão da sua vida, não abriu mão de si mesmo, não abriu mão das suas vontades para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus disse para você: filho, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e venha após mim. É uma cruz de renúncia. Só que a cruz tem sido um peso na sua vida porque você tem dificuldade em renunciar, porque você está mentindo para si mesmo, ou está vivendo em volta de uma mentira. Uma mentira só se sustenta com outra mentira. E você entrou nesse labirinto de mentira e não consegue mais sair dele. Ô meu irmão, minha irmã, Ananias disse assim: Safira, ó, a gente ganhou todo esse dinheiro aqui que a gente vendeu a nossa propriedade. Vamos lá colocar nos pés dos apóstolos, até porque a gente também já foi beneficiado com o que os outros irmãos venderam.
Vamos lá. Só que é muito dinheiro. Vamos guardar um pouco com a gente? Safira, tudo bem por mim, não tem problema não. Só que isso que ele estava falando era uma mentira que Satanás soprou no ouvido dele. Quando ele pegou aquele dinheiro na mão dele, Satanás veio logo falando assim, ó, Ananias, é muito dinheiro pra você colocar nos pés dos apóstolos. Guarda um pouquinho para você. Guarda um pouquinho com você, é mais seguro. É Satanás soprando no ouvido. Foi Satanás soprando no ouvido aquela vez, falando para você, vai lá, ninguém vai ficar sabendo. Vai lá, se você não contar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém tá vendo. Vai lá, ninguém vai perceber. Vai lá, todo mundo faz. Vai lá. Hoje em dia é comum ter uma amante, ter um amante. Hoje em dia todo mundo tem. Quem nunca traiu? Não é assim que Satanás sopra no seu ouvido? Não é assim que Satanás fala? Olha lá, dá uma olhadinha. A carne é fraca. A carne é fraca, não tem problema não. Deus perdoa depois. É assim que Satanás sopra no ouvido. Vê errado? Depositar a mais na sua conta esse mês? Problema deles. Você não é obrigado a devolver. Afinal de contas, você já passou tantos problemas aí. Quantas vezes não te enganaram também? Tá entendendo as mentiras de Satanás agora, meu irmão? Tá ficando claro para você? Satanás, quando ele quer te enganar, quando ele quer plantar mentira na sua vida, ele faz você procurar dentro de você justificativas para sustentar uma mentira. Então você foi lá e recebeu um valor errado na sua conta, que a sua firma pagou. Aí Satanás vem logo e fala, ó, isso aí é seu, ninguém vai ficar sabendo, não precisa devolver não, é seu. Aí dentro de você existe o Espírito Santo, que vem convencer do quê? Da justiça, do juízo, do pecado. Aí o Espírito Santo vai falar para você, filho, tá errado. Esse dinheiro não é seu. Não é seu. Você sabe o que você tem que fazer, filho. Não é assim que o Espírito Santo fala? Só que ao mesmo tempo Satanás está falando, o quê? Devolver? Você é louco? Para que devolver? Quantas vezes já não veio errado o seu pagamento? Quantas vezes eles já não foram injustos com você? Quantas vezes eles não enganaram você? Você está entendendo? Satanás faz você olhar para o seu próprio passado e encontrar justificativas para você permanecer no erro. Para você sustentar dentro de você uma mentira. E o Espírito Santo ao mesmo tempo vai falando, filho, tá errado. Não é porque eles te enganaram que você tem que fazer igual. Não é porque aquela vez eles tiraram da sua conta ou fizeram o seu pagamento errado que agora você vai agir da mesma forma. Porque se você agir da mesma forma, você vai estar sendo como eles, filho. Você sabe o que é o certo. Não é? Então aí quando você está passando aquele turbilhão de coisas, aquele problema no seu relacionamento, acontece do mesmo jeitinho. Satanás vai lá, coloca dos seus no seu caminho para tentar você e vai soprar no seu ouvido. Você é novo ainda, você precisa ser feliz. Você está vivendo um casamento destruído. Você está vivendo, olha, você não merece isso, você merece coisa melhor. Larga disso, abandona isso, vai viver sua vida, vai ser feliz. Você é novo ainda, você tem uma vida toda pela frente. Pra que ficar perdendo isso, perdendo tempo? Vai lá, custa nada não. Ninguém vai ficar sabendo, você merece se divertir. Você merece ser feliz. Vai lá, ninguém vai ficar sabendo se você não contar. Ninguém vai ficar sabendo. Faz o que precisa ser feito. Todo mundo faz. Todo mundo já fez. Quem nunca traiu? Quem nunca enganou? Quem nunca mentiu? A carne é fraca. Para que resistir a ela? Vai lá, você merece feliz. Essas são as mentiras de Satanás.
Ao mesmo tempo, o Espírito Santo está aí dentro falando: filho, você sabe o que é certo. Você sabe. Se você escolher isso aí, há consequências. A mentira traz consequências destrutivas para a nossa vida. Uma mentira só se sustenta com outra mentira. Ananias tentou enganar não os apóstolos, tentou enganar a Deus, o Espírito Santo. Por isso eu repito para você, você pode até enganar as pessoas, pode enganar sua família, você pode sustentar uma mentira durante anos na sua vida, mas você nunca escondeu de Deus. Deus sempre soube de tudo. Deus sempre soube de tudo. E se você, meu amigo, se você ainda não passou pelas consequências da sua mentira, eu te dou um conselho. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. E confesse seus pecados ao Senhor. E volte-se para Deus. Se entregue aos pés do Senhor. Se entregue. Não só uma parte de você, porque o que Ananias queria fazer era entregar apenas uma parte nos pés dos apóstolos e esconder a outra. E isso é o que as pessoas têm feito. Elas vão até a igreja, elas recebem uma palavra, aí chega no momento de se entregar, elas se entregam, mas só entregam uma parte delas mesmas. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando da sua alma, do seu espírito, da sua vida. Você está entregando apenas uma parte da sua vida. E com Deus não é assim. Ou é tudo ou é nada. Ou você entrega tudo para Deus ou você não entrega nada. Deus sempre falou isso. Não anda em cima do muro, não. Porque você não é quente nem frio, se você for morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Essas são palavras de Deus. Ou você entrega tudo a Deus ou você não entrega nada. Ou você entrega sua vida, sua dedicação, sua admiração, sua adoração a Deus, ou você não entrega nada. Não queira brincar com as coisas de Deus. Não tente enganar a Deus. Não finja que você é crente no domingo e volte a ser quem realmente você é na segunda-feira. Não viva uma vida bipolar. Não viva dessa maneira, porque isso é trágico e há consequências severas sobre a vida de quem está vivendo como Ananias e como Safira, tentando enganar a Deus, tentando ser uma coisa para as pessoas. Eu vim aqui, trouxe esse tanto aqui de dinheiro para vocês, que é da propriedade que eu vendi, Pedro. Só que o Espírito Santo já tinha falado para Pedro: Ananias está mentindo. Ananias trouxe esse valor aqui falando que ele vendeu e ele pegou o dinheiro, só que ele tirou uma parte para ele, porque Satanás soprou no coração dele e ele acreditou na mentira de Satanás, enganou a mulher dele, né? Parece até a história de Adão e Eva, não é verdade? Onde Eva tá ali e ela tá ali perto da árvore, onde havia o fruto que Deus tinha proibido deles comer. Eles podiam comer de tudo no paraíso, no jardim, menos daquela árvore. E a árvore sempre esteve ali, só que quando Satanás entra ali no cenário, por meio do corpo daquela serpente, se aproxima de Eva, o que ele fala para Eva? Por que você não come desta fruta? E Eva fala: porque o Senhor disse que eu posso comer de tudo, menos dela. Não, mas isso aí não é verdade. Come, porque se você comer, você vai ser como Deus. Olha só como que Satanás é sutil, astuto nas suas mentiras. São mentiras adocicadas. Irmão, a árvore sempre esteve no meio do jardim. Eva já tinha passado inúmeras vezes por aquela árvore. O que mudou agora então? Sabe o que mudou? Mudou o jeito dela olhar para o pecado. Talvez o que tenha mudado na sua vida é isso. Antes você via a mentira com repúdio. Antes você via a mentira, você sentia nojo do pecado. Você sentia nojo de mentir. Você não suportava a mentira na sua vida. Só que a mentira se tornou tão presente hoje na vida das pessoas que você passou a ver a mentira como algo natural. Então você começou a usar a mentira como a solução para os seus problemas. O seu jeito de olhar para a mentira mudou. O seu jeito de olhar para o pecado mudou.
Hoje você olha para o engano e você fala assim, mas enganar é uma coisa mais suave, é algo mais brando. Não, mas eu estou apenas omitindo a verdade. É mentira, você está mentindo. As suas desculpas são uma mentira. Não, tá, hoje eu não posso, eu vou fazer isso e aquilo. Se essa desculpa sua for embasada em mentira, você está mentindo. Mentira é mentira e nunca mudou. Mentira é mentira desde o princípio, porque assim Satanás caiu por meio da mentira. Porque ele é o pai da mentira. Porque ele é o pai da mentira é porque ele não se firmou na verdade. Se não há verdade em você, se você não está firmado na verdade, você está vivendo uma vida de mentira. Me perdoa, me desculpa por te dizer isso, mas se você não está firmado na verdade de Deus, a sua vida toda foi uma mentira. A sua vida toda. Você precisa voltar para a verdade. Você precisa lutar pela verdade, porque somente a verdade vai libertar você desse cativeiro. Somente a verdade vai libertar a sua família. Somente a verdade vai restaurar o seu casamento. Somente a verdade pode te trazer paz de verdade. Somente a verdade de Deus pode trazer felicidade. Se você ainda se pergunta qual o sentido da vida, o porquê você nasceu, eu vou te dizer, meu irmão, você nasceu para ser um adorador de Deus e Deus te chamou para isso. Só que para você ser um adorador de Deus, você precisa se firmar na verdade. Ananias não se firmou na verdade. Ele tentou mentir. O Espírito Santo revelou isso para Pedro. Então Pedro confronta Ananias e diz: por que você guardou um pouco para você? Fazendo isso, você está mentindo. Você vendeu por um tanto, mas agora você guardou o tanto em seu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Olha só. Satanás, ele apenas sopra mentira na sua vida. Agora quem decide se essa mentira vai ser criada aqui dentro, vai se criar aqui dentro, é você. Satanás sempre soprou mentiras no seu ouvido. Agora quem decide se essa mentira vai entrar e vai ser criada aqui dentro, e vai ser gerada aqui dentro, e vai ser sustentada aqui dentro, é você. Eu vou te falar uma coisa. Não é o Satanás que alimenta as mentiras que existem dentro de você. É você mesmo. Você sabia disso? Satanás apenas sopra suas mentiras. Agora quem alimenta elas aí dentro, quem sustenta elas aí dentro, é você mesmo. E foi isso que Ananias fez. Ele sustentou e alimentou essa mentira ali dentro. Ele formou um desígnio dentro do seu coração. Entendeu? Ele cravou, ele enraizou a mentira dentro do seu coração. Quando você sustenta esta mentira, você enraiza ela dentro do seu coração. Por isso há muitas pessoas sustentando mentira durante anos da sua vida, escondendo coisas durante anos da sua vida. Meu irmão, minha irmã, uma hora ou outra, tudo que for oculto vai ser revelado. Tudo, absolutamente tudo. E isso que hoje você tem vergonha que as pessoas descubram, um dia vai ser revelado. Isso que hoje você teme se alguém descobrir, um dia vai ser revelado. E eu vou te dizer uma coisa que pode te preocupar ainda mais. Isso que você sempre escondeu, que você tem tanto medo de descobrirem, Deus sempre soube. Sempre. Você mentiu para as pessoas, você enganou, mas você nunca enganou a Deus. Isso que você tem tanto medo de descobrirem, porque se descobrirem pode gerar consequências, e você tem medo dessas consequências, eu quero te dizer uma coisa com toda certeza que eu tenho, no meu coração e no Espírito Santo, primeiramente. Isso que você sempre escondeu, que você tem tanto medo, Deus sempre soube. Se nenhuma consequência aconteceu, se nada aconteceu, agradeça a Deus, mas corra enquanto é tempo. Por quê? Porque este tempo de silêncio na sua vida é o tempo que se faz presente
para que você se arrependa e confesse ao Senhor e corrija o que foi feito. Você está entendendo, meu irmão? Você está achando que porque Deus está em silêncio, porque nada aconteceu, você está achando que vai passar batido, vai ficar em branco? Não é. Não é assim. Quando você for apresentado, assim como Ananias foi apresentar a sua oferta nos pés dos apóstolos, quando você for apresentar a sua parte, toda a verdade será revelada. Tudo isso que você escondeu a sua vida toda, que você tinha tanto medo das pessoas descobrirem, será revelado. Sabe por quê? Porque Deus sempre soube. Você nunca escondeu isso de Deus. Deus sempre soube. Sempre. E Ananias, ele pensou que podia esconder de Deus, que ninguém ia ficar sabendo. Ele pensou que Deus não ia se importar. Ele pensou que Deus não ia tomar nenhuma atitude. Ele pensou que Deus não ia reagir às suas mentiras. E não é assim. Pedro foi bem claro. Você não está mentindo para nós. Você está mentindo para o Espírito Santo. Você está querendo viver uma vida de aparência. Você está mentindo para o Espírito Santo. Você pode ser uma coisa na sua igreja, você pode ser uma coisa na sua casa, você pode ser uma coisa para a sua família, você pode ser uma coisa no seu trabalho e ainda assim está mentindo para Deus. Porque eu vou te perguntar uma coisa: o que você realmente é para Deus? Quem você é realmente para Deus? Será que essa pessoa que você diz que é para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu patrão, para os seus amigos, será que essa pessoa que você é no meio das pessoas é a mesma pessoa que se apresenta diante de Deus? Será que é? Você é a mesma pessoa? A pessoa que você tem sido ali, quando você ora, quando você dobra seus joelhos no quarto em oração, quando você fala com Deus, essa mesma pessoa é a pessoa que está lidando com outras pessoas? Ou você está vivendo uma vida de mentira? Apenas de aparência, apenas de engano. Meu irmão, minha irmã, Ananias tentou isso. Não deu certo. Pedro confronta Ananias. Então Ananias, ele ouvindo estas palavras, ele caiu e expirou. Morreu. Faleceu. Naquele mesmo instante, o fôlego de vida saiu de Ananias. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, porque todos ali testemunharam o que tinha acontecido. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, 3 horas mais tarde, sabe quem que aparece? Entrou também sua mulher, a Safira. E ela não sabia o que tinha acontecido com seu marido Ananias. Ela não sabia que ele tinha morrido, que ele tinha falecido. Talvez ela tinha ido atrás dele porque ele estava demorando. Ele deve ter falado: mulher, vou lá levar o valor, colocar nos pés dos apóstolos da propriedade que a gente vendeu. Só que vou guardar aqui com a gente um pouco. Tá bom? Ninguém precisa ficar sabendo. É só entre a gente, tá bom? Eu vou lá e já volto. Só que ele foi e nunca mais voltou. Ele foi. E a hora que ela percebeu que ele estava demorando, mas Ananias está demorando demais. O que será que aconteceu? Eu vou lá atrás dele. 3 horas mais tarde, Safira vai atrás do seu marido. Quando ela chega lá, ela não sabia o que tinha acontecido. Ananias tinha morrido e já tinha sido até sepultado. E quando ela se apresenta diante de Pedro, Pedro disse a ela: Dize-me uma coisa, mulher. Vendestes, portanto, aquela herdade? É isso? E ela disse: sim, vendemos portanto, Pedro. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós
vos concertastes para tentar o Espírito Santo. Ou seja, porque entre você e seu marido vocês combinaram para enganar o Espírito Santo, para mentir para o Espírito Santo, para tentar esconder do Espírito Santo. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. No que Pedro terminou de falar estas palavras, ela caiu aos seus pés e expirou. Também morreu. Também perdeu o fôlego de vida. E entrando os